2 Samuel 8:1. Graças a Deus. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg e Amá, cidades. Davi derrotou também os moabitas, e eles os fez deitar no chão, e mandou que medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro de 2 primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe imposto, ou impostos. Verso 3, diz assim a Bíblia, 3. Além disso, Davi derrotou Adanazer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. 4. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. 5. Aí, quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Verso 6, e a gente termina. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-lhes a pagar impostos. Agora é a chave, hein? E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Eu profetizo na sua vida, o Senhor lhe dá vitória, Lucas, Maurício, em todo lugar, Fabinho, que você for. Você pode dar um glória a Deus? Com a sua mão erguida você fala comigo, o meu Deus me dará vitória aonde eu for. Você crê nisso? Então você pode assentar-se dando glória a Deus e, se possível, dar ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Graças a Deus. O tema dessa pregação, o tema dessa palavra de hoje é os capítulos da nossa vida. Nossa vida ela é seguida de vários capítulos, pastor Rafael. Tem capítulos bons e tem capítulos muito difíceis. Uma das coisas que eu acho muito esquisito quando a gente assiste filme é que o protagonista, Mateus, daquele filme, ele passa por tantos percalços, por tantas lutas, por tantas coisas, e quando aquele protagonista do filme vai acabar o filme está terminando, ele ganha. Aí ele é vencedor, aí ele sai dali com vitória, aí ele sai dali com força e o filme acaba. É como também um filme romântico, por exemplo. Lutam para ficarem juntos, para conseguir manter aquele relacionamento. Sofre tantas incertezas do dia a dia para manter o relacionamento. Quando dá certo, acaba o filme. E a gente não consegue ver se eles vão dar certo mesmo, se vão viver felizes para sempre mesmo. A gente não consegue ver isso. A gente só vê o quê? Os capítulos de dor. Na nossa vida tem capítulos difíceis, gente. Quem já passou por vales aqui e pode levantar a sua mão? Já passou? Já? Às vezes você está até passando. Mas quem já teve capítulos de vitória que também dá um glória a Deus? Dias bons, dias alegres, dias que a gente pode pensar assim, meu Deus, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me ajudado, a boa mão dele está comigo. Nós passamos por essas coisas. Olha o que a Bíblia diz num versículo muito forte, que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Olha que forte isso. Contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como que alguma coisa negativa pode contribuir para o meu bem? Alguém escreve e diz assim:
quando na derrota, Paulo e seu marido, na dor, no sofrimento, numa perda, eu não aprender nada, ela tornou-se derrota. Mas se é na derrota eu aprender alguma coisa, aquela derrota, Sandro e sua esposa, tornou-se uma bênção na minha vida. Então o Senhor nos ensina até nas perdas. O Senhor nos ensina até quando a gente não dá certo. A gente aprende alguma coisa. Porque está aqui na Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E há um versículo que eu gosto muito também, que é o 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, onde o escritor, o apóstolo Paulo, ele diz, não que sejamos capazes, não, nós não somos capazes, por nós mesmos, pensar em alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O Senhor te dá a capacidade. E sabe o que Deus diz, Antônio Carlos? O Senhor não nos deixará passar pelos capítulos, Marta, de dificuldade além das nossas forças. Mas junto com a dificuldade, o Senhor prepara o escape. Quem consegue crer, dá glória a Deus. E esse texto fala do capítulo 8 de Davi, fala dos capítulos de vitórias de Davi. Venceu os filisteus, venceu os moabitas, venceu os arameus, venceu os heteus, venceu os jebuseus. Olha só povo brabo. Venceu os amonitas. Davi, irmãos, nesse capítulo 8 de Samuel, o escritor relatou todos os seus bons feitos. Como que ele obrigou e subjugou nações que outrora oprimia, agora trabalhar para eles. É mais ou menos assim, ó. Hoje eu pago aluguel, amanhã eu vivo de aluguel. Hoje eu pago tributo, amanhã eu recebo renda sobre isso. Hoje eu pago juro, amanhã eu vou viver de rendimentos. Davi, ele virou o jogo. O capítulo 8 é o capítulo que ele vira o jogo, que ele traz para a nação de Israel uma prosperidade grande, conquistas grandes. Ele forma exército, ele forma capital, ele forma a capital Jerusalém, ele estabelece governos, ele estabelece o sacerdócio. Davi faz acontecer. Mas a vida é feita só de momentos bons? Não. Olha os capítulos ruins de Davi. Por isso que diz a Bíblia, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Aconteceu um fato tão engraçado, eu fiquei emocionado. A Marcela chorou de um lado, o Benício, para contar para mim, chorou também, e o Felipe chorando perto lá também. O Benício quis ligar para mim essa semana, acho que antes de ontem, e falou assim, vô, sonhei com Jesus. Eu falei, é? Sonhei com Jesus. E o que Jesus disse para você, Benício? Jesus disse para mim assim, ó, eu estou com você. Eu estou junto com você. Eu vou andar com você. Aquilo causou uma emoção no meu coração, porque a gente sabe que Deus fala com a gente. A gente sabe que Deus fala com a gente. E quando Deus falava com Samuel lá no templo, quando Samuel ainda era uma criança, Samuel ia lá contar para o sacerdote, sacerdote, Deus está falando comigo. O sacerdote orientou ele, fala porque o teu servo ouve. Quando o Benício falou isso para mim, eu falei assim, meu Deus, que ele crie no seu coração, já de pequeno, essa importância de saber que Deus está com ele. Olha o que acabamos de ler agora em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. A capacidade que vem de Deus, a autoridade que vem de Deus, a bênção que vem de Deus. Obrigado, Rafa. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos,
Mas a nossa capacidade, Fernando e Ana, ela vem de Deus na nossa vida. E Davi passa por momentos que o Senhor também estava com ele, mas momentos difíceis. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que os momentos mais duros meus e vossos foi o momento que mais Deus nos protegeu, mais Deus deu assistência, mais Ele trouxe proteção, mais Ele cuidou, porque a dependência era maior também. A dependência sempre é maior quando a dificuldade é maior. Marquei uma coisa aqui, ó: muitas guerras, muitos conflitos, muitos milagres. Poucas guerras, poucos conflitos, poucos milagres. E eu profetizo na sua vida: vá viver os seus milagres nos capítulos duros, Japão, que às vezes nós somos obrigados a passar. E nós temos que passar. Vou contar uns capítulos duros de Davi para você aqui. Davi, ele, antes dos capítulos duros, ele foi ungido rei de Israel. Capítulo forte. Mas para ele ser ungido rei de Israel, ele tinha que estar em casa. Ele não estava, ele tinha sido esquecido. Pode alguém, todo mundo esquecer de você, mas o Senhor não vai esquecer de você não, viu? Deus tem olhos colocados sobre a sua vida todos os dias. E Davi então estava no pasto, não estava na roda da casa. E aí o Samuel falou assim: não dá para continuar se não chamar o último da casa. Então foi buscar o último, foi buscar o improvável. Por isso que a igreja é feita de improváveis. Hoje um pastor disse para mim, que disse para alguém importante de Piracicaba. Ele disse assim: fulano, o senhor acha que qualquer pessoa que sai lá de Ipeúna para vir ser presidente da igreja no estado de São Paulo e cuidar de quase 3.000 igrejas, o senhor acha que é qualquer um que chega nesse lugar? Aí eu falei: mas você falou isso? Eu falei: falei. E falei mais: se o senhor pensa que o pastor Toninho é bobo, ele não é. Ele é mais esperto que nós dois juntos. Eu falei: mas você falou isso? Eu falei: falei. Isso é lealdade. É alguém falar bem de você quando você não está perto. E eu quero profetizar na sua vida: pessoas vão falar bem de você quando você não estiver perto. Porque mal já fala mesmo, né, irmãos? Mal não precisa nem profetizar. E Davi então não estava era improvável, Mateus. O improvável agora, Joãozinho, vai ser rei de Israel. O improvável vai ser o rei de Israel. E aí, capítulo bonito, mas esse reino não chega. O reino chegou, Mariana, depois de 15 anos para governar parte do reino, só Judá, só 2 tribos. Capítulo de espera. Olha os capítulos de espera que nós temos que passar. Aí ele vai e enfrenta o gigante Golias. Meu Deus, ele derrota Golias. O rei Saul era para enfrentar Golias. Quando nenhum soldado queria enfrentar, era o rei que ia. Quando o rei viu a possibilidade de um menino enfrentar, o rei falou assim: vai com as minhas armas. Mas espera aí, se as suas armas são tão boas, por que você não usa elas? Tem gente, ó, essa aqui é uma bênção que Deus está colocando no meu espírito para colocar para você aqui, ó. Tem pessoas que quer que você use as ferramentas dela, mas ele não dá certo. Usa as suas, filho. Quer que você use as ideias dele, mas ele não põe em prática. Usa as suas ideias. Use as suas. Davi o Saul falou assim: vai enfrentar o gigante com a minha armadura. Espera aí, Davi era menino, Saul era homem. Davi não tinha habilidade com espada. Não. Quando Deus te chama, Ele coloca as ferramentas nas suas mãos, que você já é treinado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes, eu ouço bastante gente, mas às vezes, irmãos, tem pessoas que não produzem nada e quer dar lição. Pessoas que não criam nada e quer ensinar como faz. Eles têm a receita, mas não têm o dia a dia. É melhor ter o dia a dia do que a receita, porque se você tiver o dia a dia, você faz acontecer.
Davi teve um capítulo que ele falou: não dá para enfrentar, não consigo nem com a tua arma, eu vou naquilo que eu sou bom. Ele foi lá, enfrentou o gigante e venceu. A vitória impulsionou Davi, mas a vitória, ó, a dor de cotovelo no Saul. Porque agora Davi era o homem que venceu o gigante que ele se escondeu. Resultado disso, Davi começou a participar de outras guerras e foi vencendo. Aí chegou um dia lá, cantaram uma música: Davi, Saul mata 1000, Davi 10.000. Ah, por quê? Saul falou assim: esse homem vai tomar o meu lugar, eu não posso deixá-lo. E começou a perseguir Davi. Então Davi teve momentos de fuga. Davi teve momentos que ele teve que se esconder. Davi teve momentos que ele teve que passar sem comida. Por isso que ele escreve o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-á em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, a tua sombra e o teu cajado me consola. Aí ele escreve lá para o finalzinho: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que eu mais gosto desse salmo é o que diz assim no meio: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o capítulo da morte, o Senhor está comigo. Oh, que coisa linda! Mas ele estava sendo perseguido. Capítulo de fuga. Aí ele vai para uma caverna. Aí 400 homens se juntam a ele. Aí é capítulo de vitória. Ele forma um grande exército, chama os valentes de Davi. Resultado disso, ele conquistou muitas coisas. Só que Davi teve pecados, irmãos, tristes. Davi teve um pecado com a sua vizinha. Ele olhou a vizinha e cobiçou. Da cobiça gerou o adultério. O adultério gerou um relacionamento. O relacionamento gerou um filho. E Davi agora então, antes do filho nascer, ele comete um grave erro como rei, colocando o marido dela na frente da batalha e morre. Olha que capítulo que tem na história do rei Davi. Um capítulo de perda. E aí um belo de um dia, Davi estava tranquilo no palácio, chega Natã, o profeta, e fala assim: Davi, vamos bater um papo, preciso conversar com você, rei. E o rei fala assim: vamos conversar. Tem um homem que tinha um monte de ovelhas, mais de 1.000, 100, quantas ovelhas ele quisesse, ele podia ter. E tem um homem que só tinha uma ovelha. E o homem que tinha 100 ovelhas, tomou a ovelha do seu irmão, fez mal a ele, deixou as crianças sem aquela ovelhinha que fornecia sustento para casa. Davi falou assim: que esse homem seja morto. Ei, esse homem tem que morrer. O profeta Natã levanta e fala assim: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Você, Davi, fez isso com a mulher do seu vizinho. Você cometeu adultério com Betseba. Estou aqui para dizer para você uma coisa: os teus pecados são perdoados. Porque ele falou assim: faça comigo conforme as minhas palavras. Era um homem sério, mas era um homem agora que tinha um capítulo de vergonha na sua vida. Irmãos, já teve capítulo de vergonha? Já teve capítulo de humilhação na sua casa? Já teve capítulos que você falou assim: meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Mas eu quero dizer para você que nós vamos escrever capítulos de vitória. Ah, eu vou dizer de novo, eu tenho certeza que você está aqui comigo. Nós vamos escrever capítulos de vitórias. Tem capítulo de vitória, vai aplaudir, aplauda forte. Tem capítulo de vitória chegando na nossa casa. Davi recebe aquela palavra: Davi, não adianta orar, a criança vai morrer. De fato a criança morreu. Mas da mulher que ele tomou como esposa, agora, Betseba, nasceu Salomão, o homem que construiu o templo de Jerusalém. Está vendo como as coisas, elas, nada como um dia após o outro, se a gente aguenta firme. Nada como um dia após o outro, se a gente suporta o dia mau. Quer ver um capítulo triste de Davi? O seu filho Salomão. Irmão, Salomão era o homem mais bonito que tinha em Israel. Quem é o pastor Rafael aqui? Bonitão. A única diferença do Rafael para o Absalão, filho de Davi,
é que Absalão tinha cabelos muito compridos. E o Absalão era um homem bonito. E ele era forte. E ele disse assim: eu sou o sucessor do meu pai porque eu sou o primogênito. Você nunca antecipe uma sucessão na sua vida. Você não precisa nunca puxar o tapete de ninguém em nenhuma área. Porque aquilo que Deus planejou para você, o Senhor vai te dar. Quem crê dá glória a Deus. As coisas acontecem naturalmente. E aí o que aconteceu? O Absalão quis o trono. Ele ficava na porta da entrada, onde o povo passava e falava assim: meu pai não sabe ser rei não. Se eu fosse o rei, vocês iam ver, meu pai não sabe ser rei não. É a mesma coisa ficar os obreiros na porta e falando assim: pastor Toninho é muito simples para ser pastor aqui. Pastora Lourdes não sabe nada. Eles não têm o dom, não têm a graça. É isso que Absalão fazia na porta. Aí Absalão morre, irmãos. Vai numa guerra, seus cabelos enroscam numa árvore, alguém vem e o mata. Davi foi onde estava o filho deles. Imagina a cena. Era o seu primogênito, era o seu tudo, era o menino que ele amava. Ele pega o Absalão no braço assim, ó, e fala: Absalão, Absalão. Que perda doída, gente. Tem perdas que dói ou não dói? Perder um sonho, perder um negócio, perder até uma família, perder um casamento, perdeu, irmãos, o seu projeto, foi passado para trás. É capítulo, gente. Você tem o capítulo 8 para escrever. E o capítulo 8 é capítulo de vitória na sua vida. O capítulo 8 é capítulo de conquista. Você pode dar um glória a Deus por isso. O capítulo 8 é o capítulo onde o Senhor diz para você: sou eu que te sustento, sou eu que te estabeleço, sou eu que te dou força, sou eu que te abençoo, sou eu que guardo você todos os dias. É o capítulo que Davi reconhece o Salmo 23: mesmo no vale da sombra da morte, eu estou com você. Sabe por que tem Santa Ceia aqui? Porque um dia teve o capítulo de morte de Jesus Cristo. Teve o capítulo da morte de Jesus. Irmãos, ele veio. Já pensou os discípulos? Se a gente fosse discípulo de Jesus, como que a gente ia estar? Vamos supor que nós somos um dos 12. Você vê Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias. Você vê ele expulsando o demônio do gadareno do cemitério. Você vê ele falando para a menina do centurião que ela ia viver. O servo do centurião que ele ia viver. Você é um dos que entra na casa e ele fala: Talita cumi, levanta a menina morta, levanta e vive. Você vê ele curando o cego de Jericó. Você vê ele transformando água em vinho. Você vê ele multiplicando os pães. Meu Deus. Agora chegam os soldados e o prendem. Ele é poderoso. E ele deixa ser preso. E ele vai ser julgado agora. E quando ele está sendo julgado agora, o condenam. Colocam ele numa cruz. Pregam os seus braços. E ele deixa. E você é discípulo de Jesus. Que hora que ele vai reagir? Que hora que ele vai descer dessa cruz? Que hora que ele vai mostrar que ele é o Deus? Porque eles já sabiam que Jesus era o Cristo. Um dia ele pergunta: o que estão falando de mim por aí? Até Jesus que sabia o que estava falando dele. O que está falando de mim aí? Um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Moisés, outro diz que o Senhor é um dos profetas. E vocês falam o que de mim? Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabiam que ele era Jesus, Pedro? Sabiam que ele era o Cristo? Agora está lá na cruz. Aí sempre tem um engraçadinho. Na escola sempre tinha um engraçadinho que passava um pouco do limite na brincadeira. Tem ou não tem? No serviço sempre tem. Pegaram uma coroa. Alguém falou assim: todo rei tem que ter coroa. E bate uma coroa na cabeça dele, de espinho. E ele calado, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Calado, quieto. Todo mundo pressionando. Coloca ele do lado de 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. É o capítulo da morte, é o capítulo da dor,
é o capítulo da tristeza, é o capítulo da vergonha, é o capítulo de Isaías 53. Quem creu na nossa pregação, quem o desejávamos? Ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi humilhado. Estava lá Jesus desse jeito, passando todo o perrengue possível. Ele falou assim: se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele mandaria miríades de anjos aqui. Cada miríade tem 10.000. Um anjo já fez um estrago nos midianitas, imagina 10.000. Já pensou? Ele falou assim: Pai, estão judiando de mim, o senhor vai fazer o quê? Deus podia levantar do céu e falar assim: Miguel, pega só brabo agora. Pega só os anjos brabo mesmo. Não pega anjinho fraco não. Só pega aquele sangue no olho e desce lá e salva o meu filho. Ele não fez. Ele estava no capítulo da derrota, da dor, da vergonha, da humilhação, da morte. Ele disse assim: Pai, eles não sabem o que fazem. Mas passou 3 dias. Ele vai para a sepultura. E aí entra o capítulo da vitória. Ele ressuscita, está vivo. E está dizendo para mim e para você: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando ele disse está consumado, o capítulo de vitória é possível a todos nós. Você pode crer nisso? Eu estou profetizando na sua vida, Floriano Peixoto. Tem capítulo de vitória chegando na sua casa. Levanta a sua mão direita e fala comigo: o meu Deus me dará vitória, como a Davi, em tudo que eu fizer. E quando a vitória chega, eu falava com o Tuque que a Silvia agora há pouco. Quando tudo vai bem, irmãos, valoriza mais do que tudo vai mal, viu? Porque a gente tem a mania de valorizar as coisas quando tudo vai mal. Não, valoriza quando vai bem. Se a mesa está farta, dá glória a Deus. Se tem bastante serviço, não reclama não, porque você sabe o que é ficar sem serviço. De vez em quando eu saio para trabalhar, eu trabalho de vendedor, e aí eu já chego de manhã, já tiro um pedido assim de 20 mil reais. Daqui a pouco outro já liga e fala assim: eu quero mais 5 mil. Aí já outro mais 6 mil. E aí você fala: nossa, hoje o mar está para peixe. Mas tem semana, meu querido, nosso pedido mínimo é 1.500 reais. Eu não posso vender para um cliente menos que 1.500. Aí o cliente olha para você e fala assim: eu quero 12 balde. 12 balde dá 84 reais. Aí ele fala: eu não estou precisando mais de nada. Agora você precisa chegar a 1.500. Você tem que, como que você vai chegar a 1.500 partindo de 12 baldes, gente? Oh meu Deus. Aí você vai em outro lugar. Sabe, tem lugar que a gente vai, o pedido é o pedido sapo. Sabe o que é pedido sapo? Um. Só de um. Não chega nunca. Aí você fala assim: nossa, tem que valorizar esse aqui, porque aquele montão lá não é normal. É a mesma coisa, irmãos. A nossa igreja está com muitos membros, graças a Deus. Você acha que porque tem muito a gente pode facilitar? Não. Se você está com muito serviço, não facilita não, dá glória a Deus. E primeira coisa, não reclama, porque você já sabe o que é ficar sem serviço também. Se a empresa que você trabalha está com um monte de pedido e você é o cabeça para gerenciar tudo aquilo, dá glória a Deus, porque você sabe que é uma bancada vazia também. E eu quero profetizar na sua vida: nunca vai faltar. Mas primeiro, 3 coisinhas que a gente aprende e eu termino. A banda pode subir. 3 coisinhas que a gente aprende aqui com Davi, meu querido. Verso 1: ele vence os filisteus e vence os moabitas. Sabe quem são filisteus e moabitas? Inimigos antigos. Eu quero profetizar na sua vida hoje, igreja quadrangular, presencial e online. Tem coisas que faz muitos anos que está rodeando a sua casa. Tem coisas que faz muitos anos que está perturbando o seu ambiente. Tem coisas que faz muitos anos que está ali incomodando. Hoje é a noite de vencê-las em nome de Jesus. Quem crê vai dando glória a Deus. Filisteus é o povo do mar. É o povo rude. Tem coisas ruins aí que faz muitos anos que vem até de longe
para prejudicar você. Eu preguei isso ontem. Chegou uma mãe com uma menina aqui. A mãe falou assim, olha, ela me parou na porta e falou assim, o senhor pode orar por mim assim que terminar o culto? Eu falei, posso. Aí eu fui orar com ela, ela veio aqui para mim orar com ela, falou assim, não precisa mais de tanta oração, porque a palavra já falou comigo. Tem inimigos antigos na minha casa que hoje eu tomo posição de vencê-los em nome de Jesus. Tem coisas que vêm vindo de longe na minha casa que hoje eu tomo posição de vencê-los. Sabe os moabitas? Sabe de onde aparecem os moabitas? Moabita é o povo que nasceu da união conjugal de Ló com a sua filha. Sabe que as coisas, irmãos, ela vai crescendo. Já viu falar que o que está ruim pode piorar? O que está bom pode melhorar, mas o que está ruim pode piorar? A mulher de Ló, quando foge de Sodoma, ela para numa estátua de sal. A atitude da mulher de Ló veio trazer um prejuízo grande, que foi resolvido com o rei Davi. Eu quero dizer para você nessa noite, presta muita atenção. Eu não sei aonde apareceu um prejuízo lá, que você vem pagando essa conta até hoje, seja de qualquer espécie. Em nome de Jesus, é dia de vencer inimigos antigos. Você pode dar um glória a Deus? Eu libero sobre esse altar uma bênção sobre a sua vida. Se coisas que estão enroscando a sua caminhada, nesta noite nós vamos deixar no altar. Quem crê comigo dá glória a Deus. Ele venceu Moabe e venceu Filisteus. Fala comigo, nós venceremos inimigos antigos que nos cercam. 2, sabe o que aconteceu? Ele dava glória a Deus por tudo que ele conseguia. Olha o que diz o Samuel 8, o verso 11. Quando o rei Davi consagrou os utensílios ao Senhor. Irmãos, eles conseguiam muitas coisas quando eles ganhavam uma vitória. Tudo ele consagrava ao Senhor. Cria o hábito de consagrar teu carro, de consagrar o teu apartamento, de consagrar o teu emprego, consagrar tuas compras, consagrar tuas vitórias. Seja vitória pequena, vitória grande, comemore ela, irmãos. Eu tinha um hábito lá em Peúna que eu não tenho mais aqui, e Deus me perdoe pela ignorância, porque os animais sempre estiveram por lá. Cada vitória da igreja, de conquista, de compra, de final de compra de propriedade, eu soltava rojão. Mas não soltava pouco não, irmãos. Soltava pouco não. A cidade era pequena. Eu colocava assim 30, 40 irmãos estrategicamente distribuídos na cidade. Na cidade. E aí a gente soltava o rojão. Um soltava o primeiro, todo mundo ia soltando. Aquele barulho de rojão na cidade. A primeira vez o povo falou assim, Palmeiras não está nem jogando, porque o Corinthians não ganha desde aquele tempo lá. Eu comprei um cachorrinho. Não vou deixar para lá, vai. Tem corintiano que está doído aqui, não vou falar nada não. Olha só, aí nós soltava o rojão. O primeiro dia, o que está acontecendo? Esses são os rojões aí. Não é dia santo, não é dia de santo famoso, não tem jogo de futebol. Aí eu falava assim, agora esparrama na cidade. É a quadrangular que conquistou uma vitória. Então quando os rojões caíam, irmãos, não era a droga que estava chegando não, era a quadrangular que estava conquistando coisas. Aí eu parei por causa dos cachorros, dos gatos. Eu não tinha essa informação, eu era ignorante nessa questão. Mas tem que comemorar sua vitória. Comemore sua vitória. Consagre ao Senhor as suas coisas. E terceiro, eu termino. Davi conquistou Jerusalém. Jerusalém é a terra de Jebuseus. Jebus, Jerusalém. Jerusalém era uma terra que morava povo que era politeísta. Cada deus tinha um nome. Deus do fogo tinha um nome. Deus das plantas tinha um nome. Deus da fartura tinha um nome. Deus, até o Deus do vinho tem nome. Baca é o Deus do vinho, ou Baco, Deus do vinho. Tudo tinha um nome para eles. Então eles dominavam aquele lugar. Aí vem Davi e conquista Jerusalém.
quando o fogo cai, presta atenção, igreja, o fogo cai, o altar é incendiado, mas quando o fogo se alastra, isso nós vamos chamar de avivamento. E eu estou profetizando, você está aqui, e eu estou profetizando na sua vida agora, Floriano, em nome de Jesus, vai aumentar o teu domínio de conquista. Faz assim com a mão: o Senhor está me levando a ampliar. Eu vou profetizar, hein? Você vai conquistar coisas que estão na mão do inimigo. Quem crê da glória? Você acredita? Quando a igreja avança, irmãos, quando a igreja ganha um pecador para Jesus, quando alguém que não entendia a fé passa a entender, ela está conquistando uma Jerusalém. Em Jerusalém foi feito o templo de Salomão. Em Jerusalém foi adorado ao Senhor. E em Jerusalém as coisas acontecem. E hoje eu quero dizer para você: você vai conquistar a sua Jerusalém. Ela pode estar na mão de quem for, mas vai vir na sua mão pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então olha só, eu tenho capítulos ruins, mas eu tenho capítulos bons. Eu tenho que vencer inimigos antigos. 2, consagrar toda a vitória ao Senhor. 3, eu tenho necessidade de ampliar o território. E eu profetizo na sua vida: vá nessa tua força, o Senhor é contigo. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos aos céus. Os pastores que vão me ajudar, toma o seu lugar. Diaconato vai entrar e nós vamos cantar, e nós vamos profetizar. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos.